nós vamos conversar com a doutora Ana Roxo, que é cirurgiã plástica e tem PhD em cirurgia de nariz e mama, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com você. Ah, muito obrigada, prazer é nosso. Conta um pouco da sua carreira. Como é que iniciou a tua carreira? Você me disse que é filha, né, de médicos. Isso, então, desde pequena eu ouço sobre medicina, né? Então, eu fui influenciada por isso e graças a Deus que eu gosto de medicina, sempre gostei, mas desde pequena eu ouço medicina em casa, meu pai é plástico, minha mãe é ginecologista. Então, eu sempre quis ser médica, sempre foi um desejo meu. Eu acho que criança sempre quer ser pediatra, né? Então, eu queria ser pediatra, mas aí depois eu entrei na faculdade, me apaixonei pela área cirúrgica. Sempre quis fazer a área cirúrgica. E até nesse sentido, meu pai não me influenciou muito, não. Eu adorava. Quando eu entrei, então eu entrei na faculdade, eu sou formada, vai fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos. E, só que depois da formação, né, pra gente fazer cirurgia plástica, são mais 6 anos, né? Então, eu passei pela cirurgia geral, também fiquei apaixonada. Eu adoro cirurgia, então fiquei apaixonada pela cirurgia geral. E aí, foi uma decisão até, assim, difícil, mas depois que eu entrei na plástica, realmente era o que eu queria, né? Eu gosto muito da área cirúrgica e a plástica é uma área que depois que eu entrei, eu realmente me apaixonei porque trata muito de gente, de toda a complexidade do ser humano, né? Eu me lembro que na faculdade eu gostava da parte psicológica mesmo do paciente, né? Das dores do paciente, né? Então essa área da psiquiatria eu gostava muito também. Então, apesar de gostar muito de cirurgia, eu também gosto muito do ser humano, assim, daquela conversa, de saber história. Então, foi mais ou menos assim. E aí, eu fiz cirurgia plástica na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E você acabou enveredando, né, para esse lado, né? Cirurgia plástica, cirurgia estética, nariz, mama. Isso, eu fui para... Eu sempre faço um pouquinho de tudo e aí fui me especializando, né? Porque eu gosto, né, da área cirúrgica no geral. E aí, eu fui da UERJ, me formei lá. E aí eu também fiquei apaixonada pela área acadêmica. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E fiquei lá, me formei e fiquei como voluntária lá um tempo. Depois eu fiz prova para médica, fiz doutorado. Aí no começo eu fiz reconstrução de mama, eu sempre gostei muito de mama e nariz, sempre foi uma área que eu me dediquei muito. E aí eu fiz reconstrução de mama logo que eu saí da faculdade, eu fiz um fellow em reconstrução de mama. Eu fiz o meu doutorado em ciências cirúrgicas, então eu fiz em mama. E aí depois fiz mais alguns fellows fora do país, em rinoplastia. E aí, rinoplastia é uma área bem específica da cirurgia plástica, né? Tem a parte estética, a parte funcional, agrega essas duas vertentes mesmo da cirurgia. E aí eu fiz alguns fellows fora do país. E aí continuei. E aí me dedico ao meu consultório também. Eu gosto da parte, eu continuo na UERJ, sou professora de lá. É isso que eu ia te perguntar, você continua sendo professora, né? É uma paixão sua, né? Eu continuo lá, eu gosto, porque é um meio da gente estar sempre atualizada, né? A gente lidar com residente, né? Com quem está começando, aprendendo ali, eles sempre puxam muito da gente. E eu também oriento mestrado e doutorado. Então, eu continuo lá, mas hoje em dia me dedico à minha clínica. Então, eu fico lá e me dedico à minha clínica aqui na Barra. Aqui no Rio, na Barra da Tijuca, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E você nunca pensou em ser dermatologista, porque é cirurgiã plástica, né? Você lida com a parte de cirurgia plástica estética, né? Mas quando a gente faz plástica, na verdade, assim, todo residente, se você, né, perguntar, quem gosta mesmo de cirurgia em geral, gosta da cirurgia, né? E depois você vai se especializando numa área ou outra. Tanto que eu comecei com a reconstrução de mama, na mama, né? Sempre tem um viés aí de tratamento, né? E a dermatologia é uma área clínica, né? É uma área um pouco diferente da área cirúrgica. Eu gosto de centro cirúrgico, eu gosto a cirurgia tem um viés de tratamento imediato, né? A área clínica é um tratamento em longo prazo que é fundamental, mas a cirurgia vai muito da personalidade, é aquele tratamento assim, logo, né? Imediato. Então isso também é uma parte que me atrai muito, né? Na minha área. Então eu gosto daquele, tem uma questão e vamos fazer um tratamento imediato. Eu gosto, então por isso que eu sempre quis fazer cirurgia. Você faz também lift, mini lift? Faço, assim, hoje em dia o que eu faço mais, né, é mama e nariz, mas eu faço todas as cirurgias do rosto, eu faço com bastante frequência. Então, cirurgia de face, cirurgia de pálpebra, né, é o que eu mais faço, assim, dentro da área estética. Quando você acha que a mulher ou o homem
tem que procurar uma cirurgia plástica, ao invés de recorrer a outros tratamentos estéticos, né? Botox, bioestimulador de colágeno, preenchimento. Quando que você acha que existe, assim, alguma idade ou depende da pessoa? Então, vamos lá. Para a cirurgia de face, então, envelhecimento facial, né? Para o envelhecimento, existem etapas aí que, claro que o tratamento clínico do dermatologista é fundamental, né? Então, o paciente ele só vai ter indicação de cirurgia de face quando ele tiver já todo o processo de envelhecimento já bem estigmatizado no rosto, né? Então, para o paciente, hoje eu falo que hoje em dia o paciente ele não deve procurar um médico para tratá-lo, seja ele cirurgião ou dermatologista, né, para fazer esses procedimentos estéticos, quando ele tá com problema já. O ideal é que ele comece a fazer desde cedo. Então, a gente sabe que prevenção, né? 28, 29 anos, a gente já começa a ter uma queda da produção de colágeno, né? E aí é legal que se comece a fazer a toxina, fazer um preenchedor, fazer um bioestimulador. Agora, hoje em dia, essa área estética, tanto a estética quanto a plástica, né? Cirurgia de nariz é desde aquilo quando te incomoda, né? Então, o nariz é uma cirurgia, é uma alteração no rosto, tá no meio, né? O nariz, ele é muito estigmatizante porque ele tá no meio da face, né? Tanto para mulher quanto para homem. É surpreendente a quantidade de homem que tem, assim, uma alteração até psicológica por conta do nariz. Então, a partir de 15, 16 anos, quando os ossos da face já estão, né, o crescimento facial já está completo, já dá para tratar aquele paciente. E aí, a medida disso é o quanto aquilo incomoda. Às vezes, eu tenho um paciente que entra no meu consultório e fala assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, olha, o que te incomoda? Porque se nada te incomoda, não tem que fazer nada, né? Pacientes muito jovens, pacientes que estão realmente começando o processo de envelhecimento, aí a gente tem alguns protocolos de tratamento para retardar esse envelhecimento. Isso quer dizer que ele nunca vai precisar de cirurgia? Não. Ele vai, né? E graças a Deus, porque a gente envelhece e vive muito. Mas a prevenção é fundamental. Agora, alterações de mama também, nossa, o paciente que é adolescente, que tá, né? Muita gente acha assim, nossa, mas é uma futilidade, mas não é. Gente, o que eu pego de meninas, assim, com 18 anos, que tem, né, uma autoestima muito alterada por conta do nariz, mama também. Gente, a mama é um órgão que determina a mulher, né? A gente é mulher que tem mama, né? Que dá de mamar, né? Mamífero. Então, é muito comum a autoestima dessa paciente estar bem alterada por conta de alterações estéticas na mama, no nariz. Então, essa paciente, ela tem super indicação. É claro que tudo, né, tudo tem um equilíbrio. Sim. Aquilo não pode ser em exagero, aquilo não pode ser a razão da vida dela, mas aquilo melhora muito a autoestima. Às vezes aquilo é uma virada de chave da personalidade, da pessoa, da autoestima. Então, é na hora que estiver incomodando, né, seguindo algumas especificidades aí de cada área, entendeu? Então, assim, as cirurgias de mama e nariz são as que que mais te procuram, né? Sim, lá no consultório, procuro mama e nariz, né? Que inclusive é uma cirurgia que às vezes a gente faz de maneira combinada, assim, de forma bem frequente. Porque são pacientes que às vezes, né, querem aumentar a mama, ou mesmo que a mama, né, é um problema. Também mamas muito grandes são um problema para paciente. Às vezes muito mais do que as pequenas, e fazem junto do nariz, né? Então, é uma cirurgia que é bem associada. E sobre a questão do envelhecimento, né, que a gente acabou de conversar. Então, você é a favor das duas coisas andarem juntas? Você é a favor dos tratamentos estéticos, bioestimulador, botox, preenchimento, havendo necessidade, mas você acha que tem um momento que de repente é necessário um lift, né? Uma plástica. Não tenho dúvida. Eu falo assim, as pessoas... Eles retardam, digamos assim. As pessoas hoje em dia têm muito medo. Tudo, a vida é cíclica, né? E os movimentos são cíclicos. Antigamente se fazia botox, harmonização, e hoje em dia muito paciente eu recebo falando assim, nossa, eu morro de medo de fazer isso. Pelo amor de Deus, não me fale isso. Tudo que é mal indicado é maltratado, né? Então, existem as indicações muito precisas do procedimento estético em consultório, né? Não tem por que a gente tratar uma paciente com 40 anos com uma flacidez inicial com cirurgia. Então, essa paciente vai fazer um bioestimulador, vai fazer uma toxina, vai fazer um preenchimento. Tem que ter o bom senso. Essa paciente operar agora, talvez ela não tenha o melhor resultado. Mas essa paciente que mesmo muito bem tratada, chega aos seus 50, 55 anos e começa a
exagerar nos preenchimentos, né, e nos procedimentos estéticos em consultório porque não quer fazer a face, essa paciente também, da mesma maneira, vai ficar muito estigmatizada. E aí, nessa hora, o cirurgião, né, precisa indicar a cirurgia. Né? Eu falo assim, a cirurgia tem indicação, então quando muito bem indicada, o tratamento está muito bem feito. Agora, esses procedimentos são fundamentais. Hoje em dia, a gente tem resultados muito melhores porque a gente tem pacientes muito bem tratadas. Tem um paciente de 50, 55 anos que tem uma pele de uma paciente de 40, né? Então, ou até menos, né? Então essa paciente, quando ela fizer a cirurgia, o resultado dela vai ser, assim, fantástico. Muito melhor do que aquela paciente que fuma, que tem um hábito ruim, que nunca isso que eu ia se te perguntar. Tem outros cuidados, né, que a pessoa pode ter. Assim, né? ó, por exemplo, fumar, evitar cigarro, bebida alcoólica em excesso, ir pra praia, pegar sol, mas com proteção. Isso tudo retarda, né, o envelhecimento. Eu digo assim, ó, o cuidado consigo, né, claro, né, dentro dos padrões de saúde, ele é em todos os níveis, né? Então, não adianta, a pessoa faz toxina pra caramba, preenchedor, mas ela dorme mal, ela come mal, ela se expõe muito ao sol, ela tem hábitos ruins, ela fuma pra caramba, essa paciente, ela vai poder fazer o tratamento que for. Não faz a limpeza diária da pele, ela né? Não que vai é ter a pele, né, e o rosto igual de uma paciente da idade dela que se cuida, né? Então, tudo assim, a pessoa, ela precisa ter um start, assim, que a cirurgia plástica é coadjuvante na vida dela, mas ela é o principal, né? Sim. Então, a paciente que realmente, e hoje em dia a gente vê muito isso, né? Pacientes maravilhosos, 55 anos, que a gente vai falar, bom, agora vamos fazer um lift, e essa paciente sai muito bem do lift, o lifting fica mais natural. Dizem que os 50 é os novos 40, 35, né? Exatamente. Então, essa paciente faz um lifting e ninguém nem percebe. Porque vai perguntar, nossa, cortou o cabelo, você tá mais bonita, fez o quê? Porque ela tem uma pele muito bem tratada e a gente vai lá e trata aquela flacidez muscular, aquele excesso de pele que não tem mais jeito no consultório. Aí essa paciente, ela deve continuar o tratamento dela, porque eu digo que a cirurgia é uma foto, né? É ali, naquela hora. Acabou a cirurgia, o envelhecimento continua sobre ela. Sim. E aí ela vai continuar fazendo a toxina, se alimentando bem, não se expondo ao sol, usando o protetor solar dela. Tomando colágeno, você é a favor? Então, você acha que é importante? O colágeno existem alguns estudos, tá, sobre isso, e tem linhas que acham que o colágeno oral não adianta, e tem linhas de estudiosos que acham que o colágeno não adianta. O que a gente faz? O que eu sigo? O protocolo que eu sigo? Comer muito bem, porque o colágeno nada mais é do que proteína. A verdade é que o colágeno que você ingere, ele vai virar aminoácido e não vai se tornar colágeno. Não tem lá um Czinho, é pro colágeno. Ele vai virar proteína, e proteína é sempre bom para a pele, para o cabelo, para a unha. O protocolo que eu faço é paciente que faz o bioestimulador, em uso do bioestimulador, em tratamento, que é um tratamento, né, de algumas sessões, esse paciente eu peço para fazer a suplementação. Fora isso, não. Eu peço para o paciente comer bem. Eu acredito na alimentação. Eu peço para o paciente comer bem, né, beber muito líquido. Esse paciente também que faz, né, aquele tratamento, eu falo, dá uma caprichada no líquido, que tudo isso vai ajudar. Mas o colágeno nada mais é que proteína. Então, pacientes que têm uma boa ingesta proteica, ele não precisa, a não ser que faço muita atividade, aí tem que suplementar, mas ele teoricamente não precisa, tá? Muito se fala em harmonização facial, né? E é um tema meio polêmico, né? Muito. E eu acho que, assim, alguns médicos e alguns pacientes exageram um pouco, né? E ficam, sim, muitas, né? Não é uma crítica que eu tô fazendo, meio parecidas, né? Com o mesmo rosto. O que você acha disso? Então, isso é exatamente, hoje, é o que eu falei, né? É muito cíclico. Eu tive já muita entrada de paciente, eu quero fazer harmonização facial, e agora eu tenho muita paciente que fala assim, não me fale de harmonização facial. E aí, ele acha que o preenchedor é diferente. A harmonização facial nada mais é do que um nome, uma marca que deram o uso, né, ao procedimento estético facial em geral, né, ao tratamento estético da face, que, né, são preenchedores, a toxina, né, nada mais é do que usar, né, preenchedor, ácido hialurônico injetável, a toxina para melhorar. Antigamente se usava só para envelhecimento. E hoje em dia, né, realmente com o aumento do estudo sobre a anatomia facial, sobre as zonas de risco, isso se popularizou muito, né? Então o preenchimento, ele ficou muito padronizado, né? Então a gente tem cursos, pode usar aqui não pode, aqui é perigoso, aqui você vai mais profundo, aqui. Então realmente... Existem protocolos, né? Se a gente for seguir o protocolo,
fica muito padronizado tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou contra a harmonização facial, eu uso de preenchedor. Sempre existiu a harmonização facial. É porque como ficou muito popular, né, esse procedimento... O nome ficou muito banalizado, né? O nome veio para dar um resumão do que a gente sempre fez em consultório. Mas realmente o procedimento está mais estável porque se padronizou, né? Tem até um cirurgião plástico, né, que ele foi o grande responsável aí por padronizar e deixar mais fácil o entendimento da anatomia facial e de onde a gente pode ou não aplicar o preenchedor. O fato é que, como eu te falei, antigamente a gente usava só para envelhecimento e hoje em dia a gente consegue usar para embelezamento, é assim que fala, né? Embelezamento facial. Então, aquelas pacientes, mesmo que jovens, que não tenham uma indicação para rejuvenescimento, essa paciente usa o preenchedor para melhorar o aumento, melhorar o perfil, para melhorar um contorno da mandíbula. Aquela paciente boca, né, que é um respirador bucal e tem realmente um desenvolvimento mais uma hipoplasia dessa região malar, ela bota o preenchimento, ela melhora muito. Então, é sempre uma boa arma para quem está usando. Mas o exagero e a banalização desse procedimento tem realmente deixado pacientes, todo mundo com o mesmo rosto. E às vezes o que eu acho, e isso é a minha opinião, como médica, como assim, né, que eu trabalho com a beleza, às vezes eu vejo paciente de 30 anos que parece uma paciente de 45 que parece 40, sabe? Você fala assim, nossa, ela tem 45 e parece 40. A de 45 parece 10 anos a menos e a de 30 parece 10 anos a mais. Então, realmente, o exagero, mas exagero em tudo, gente. Até água, se você beber muito, faz mal, né? Então, o exagero, como banalizou muito, e eu não acho ruim não, acho que todo mundo tem que fazer preenchedor, tá tudo bem, mas assim, o exagero tem dado pra gente sim algumas caricaturas, né? Então o paciente fica, e isso é ruim, porque o paciente fica com medo de fazer, né? O que a gente tem hoje em dia, algumas pacientes que falam, não vou fazer, porque isso aí é harmonização, né? Eu falo assim, vamos fazer um preenchedor, é harmonização, eu falo, não é harmonização, é preenchimento facial, é bioestimulador, entendeu? Então, erro, eu acho que de diagnóstico e exagero no tratamento, entendeu? Além das cirurgias, né, de mama e nariz, quais são, assim, os tratamentos que as mulheres procuram mais na sua clínica? Então, como eu te os falei... mais queridinhos. Eu tenho muita procura de cirurgia de face também, né? Eu tenho, além de pacientes jovens, eu tenho paciente aí na faixa de 50, 55 anos que querem fazer cirurgia de face. E é ótimo que são pacientes que eu já acompanho há muito tempo fazendo toxina, fazendo preenchedor e vem pra mim pra então fazer cirurgia de face. E de procedimento, hoje em dia o bioestimulador é o querido... A toxina, eu digo que é a limpeza do dente, sabe? Sim. Que todo mundo tem que fazer. E tem que manter realmente, né, uma regularidade na clínica. Mas hoje em dia o bioestimulador, ele é o queridinho. Por quê? Ele trata tanto o rosto quanto o corpo. Então, hoje em dia o bioestimulador, ele tem, né, a condição de te dar uma melhora da flacidez facial e corporal. Então, a área entre coxas, área, né, dessa área aqui na lateral do glúteo, né, a área do abdômen, aquela paciente rosto, que é magrinha, né? Paciente que é magrinha, mas ficou com uma pelinha depois de ter neném, ele é muito braço bom. Também, né? Braço, pode aplicar. Tudo. E na face. Então, o bioestimulador hoje em dia é o queridinho. Por quê? E tem várias marcas, né? Vários. Sim, paciente que não quer fazer, eu não quero fazer um procedimento para, né, fazer uma estaquinha aqui no rosto, ele usa o bioestimulador, que é uma forma de você conseguir segurar o envelhecimento, faz um sem lift, volumizar, né? Tanto. Exatamente. Então, aquele paciente, olha, eu não quero volumizar, ou ele já tem um rostinho mais redondo, o bioestimulador está super indicado. Então, é um procedimento que é o queridinho aí das pacientes. Você tem algum público-alvo na sua clínica? Tenho. Na verdade, eu tenho 2 públicos, assim, que são mais constantes. Eu atendo muito médico. Para mim é um prazer, assim, eu atendo muito médico. Mas, assim, em termos de idade, tudo, eu tenho a paciente mais jovem, tá? Que ela nos procura para fazer cirurgia de nariz. É aquela paciente que ainda tá se formando, mas tá muito descontente com a cirurgia com o nariz, né? Não respira bem. Então, ela quer fazer um exercício físico e o nariz incomoda por conta da respiração. E tem pouca mama também, muitas das vezes associa, já faz tudo. E eu tenho a paciente que já teve filho, tá com a prole formada e a mama caiu, né? Já fez uma cirurgia de mama, tem ou não tem prótese e agora deseja realmente
melhorar a mama. E tem essas pacientes que também me acompanham há muito tempo e agora precisam fazer cirurgia de face. Eu também tenho, hoje em dia, uma demanda aumentando aí para essas pacientes da cirurgia de face. Muitos homens te procuram, né? Porque a gente nota, né? Eu consigo perceber que os homens, a maioria, não todos, né? Estão cada vez mais vaidosos, Sim. querendo se cuidar mais. Eles estão menos preconceituosos com o tratamento. Em relação, né? Porque o homem, ele tinha muito preconceito dele mesmo se tratar. Não, imagina, vou fazer isso, não, que é isso. E hoje em dia, muito Você tem muitos pacientes homens? Como eu faço cirurgia de nariz, eu tenho muito paciente homem para nariz, principalmente, tá? Pálpebra também tem, o homem é um pouquinho mais velho, mas para nariz eu tenho muito, porque é o paciente... Mas aí ele chega para mim, hoje em dia, ainda, falando assim, não, eu não respiro bem, preciso melhorar isso. E já que eu tô aqui, eu gostaria de fazer meu nariz. E aí é muito interessante que esse paciente, depois, aí ele começa, doutora, o que você acha, assim? Você acha que eu tô com ruga? Será que dá pra... E aí esse paciente começa a frequentar a clínica para fazer alguns bioestimulador de colágeno, preenchimento. Ele começa mais com a toxina e com o preenchimento. E aí depois ele vai, né, se soltando para Mas tem um preconceito, né, no início, um pouco, eu acho que né? ele fica sem graça. Ele mesmo fica sem graça comigo. Não, doutora, eu não quero nada estético, não. Meu negócio é funcional. É difícil, eu tenho, né? Mas é difícil. O paciente mais jovenzinho, aí ele fala, não, eu vim aqui porque eu quero fazer meu nariz mesmo, acho ele horrível e tudo mais. É até engraçado, mas a maioria... É mais botox, né, que eles procuram, né? Não, a maioria procura para funcional. Para funcional de nariz, a minha procura maior é para fazer cirurgia de nariz. Depois ele vira até meu paciente, assim, de procedimento. Mas estético, que ele geralmente faz, botox, toxina, né? A toxina. O principal é a toxina. E você acha que esse preconceito tá diminuindo? Tende a diminuir? Tende a diminuir porque o consumo tá aumentando, né? O paciente está vivendo mais, o paciente está vivendo melhor, né? Então, esse paciente que ele corre na praia, ele faz musculação, ele tem um corpo bom, ele quer também que o rosto acompanhe isso tudo. E aí ele começa a se incomodar com a ruga. Eu não faço essa área, mas o paciente começa a se incomodar com a queda de cabelo, e aí ele procura o cirurgião plástico para isso, para implante capilar, né? Então, tem sim esse movimento que eu acho ótimo, porque eu acho que quem se cuida de uma maneira bem ampla, né? Às vezes até precisa melhorar numa área ou outra, mas quem se cuida normalmente tá focado ali em se manter sempre bem, né? Bem com a autoestima, bem da saúde, bem. Então, eu acho ótimo esse movimento. Você falou agora até sobre exercício físico, né? É mito ou é verdade que corrida envelhece, né? Então, já saíram estudos sobre isso. Por causa do impacto. É mito que o impacto envelhece. É mito de você correr e aquilo... É mito. O que envelhece é a perda de gordura na face. A gente fala hoje em dia... Antigamente a gente não dava muita bola para gordura, né? E hoje em dia a gordura, o tecido adiposo é a grande vedete aí até de pesquisas futuras para célula-tronco. Então, ela trata, de alguma forma, o envelhecimento, tá? Ela trata mesmo. Hoje em dia, as pessoas, né, jogam fatores de crescimento através da aquisição de gordura, enfim. E o paciente, se você observar, se pegar uma foto sua jovem, você tinha mais gordura na face. E com o tempo a gente vai perdendo gordura na face. Então, o que acontece na corrida? Eu comecei a correr e minha face caiu. Emagreceu. Perdeu gordura, né? Então, essa paciente tem que repor com preenchedores, fazer bioestimulador. Não é em si o impacto, mas é a perda de gordura. E quando você faz muito exercício aeróbico, corrida, você acaba perdendo gordura. Exato, e aí tudo fica mais flácido. Fala assim, minha mama caiu. A mama caiu, mas porque perdeu o coxinho gorduroso. Não foi porque ela fica balançando, não é isso. É por conta da perda de gordura. Alguns estudos já mostraram isso. É por conta da perda de gordura. Se você observar aquele paciente que sempre correu, ele tem um impacto menor nisso. Mas aquele paciente que é eutrófico, não tem nada, e começou a correr, esse paciente, ele fala de maneira mais clara assim, eu envelheci. Mas é por causa da perda de gordura, entendeu? Então, nesse sentido, é repor, fazer Mas preenchedor. você indicaria, por exemplo, um paciente chega na tua clínica e o que você recomendaria? Doutora, eu quero correr todo dia, adoro corrida. Ou você falaria, olha, pega leve, não corre todo dia. O que eu sempre falo, paciente, isso depende muito do paciente, né? O que eu sempre falo, até nisso a gente tem que ter equilíbrio. O paciente que é atleta, ele pode correr, né? Ele tem até acompanhamento. A corrida, ela depende de dedicação,
tá? E ela é muito boa para quem é jovem. O paciente, não é que ela não é ruim para o paciente mais velho, não é. Mas o paciente precisa ficar atento às articulações, o paciente precisa ficar atento à alimentação. O paciente, sim, que tem uma alimentação que, né, que não tem a ingesta proteica necessária, ele sim pode perder colágeno, perder proteína e aí ficar mais flácido. Então, o que eu indico é o seguinte, né? Eu acho que cada um no seu Ingerir quadrado. muita proteína. Eu falo o seguinte para ele, ó, você quer correr de maneira regular? Você vai procurar uma nutricionista para isso e você vai procurar um preparador físico, porque ele é a melhor pessoa que vai te indicar como você vai começar a correr e a nutricionista é a melhor pessoa para o que comer, porque o que acontece às vezes também é que o paciente acha assim, corri pra caramba, vou também liberar na comida, não dá, porque a corrida tem um limite, né? 80%, 70%, 80% do emagrecimento ou da manutenção de peso é dieta. Então não tem jeito, e nesse sentido, pra gente, cirurgião plástico, é fundamental que o paciente tenha uma certa aderência a essa dieta, porque, fez uma mama, a mama, né, tinha pitose, ou seja, a pele já estava flácida, e aí eu vou operar essa mama, a mama vai ficar bonitinha lá em cima, e essa paciente começa, engorda, emagrece. Aquilo acabou com a mama do paciente, acaba com o resultado, não tem resultado que se mantém. Efeito sanfona. Exatamente. Então, o que eu oriento? Hoje em dia, né, pela Organização Mundial de Saúde, antigamente a gente tinha que fazer meia hora de atividade física 3 vezes na semana, era suficiente. Hoje em dia já não é mais, são 5 vezes na semana. O que eu falo para o paciente que não tem tempo, que é o que comumente acontece, né, se você tiver que escolher entre o exercício, né, entre a atividade física aeróbica e a musculação, escolha a musculação. Principalmente pacientes que estão entrando no climatério, né, pacientes que estão fazendo essa transição, a musculação é fundamental. Porque a gente vai perdendo, né, massa muscular e óssea. E nesse sentido, né, a musculação ajuda. Até para repor massa óssea mesmo, né? A gente não pensa nisso, mas a gente é uma máquina, né? Então, eu falo assim, faz a musculação, né? Então, agora, não, eu quero correr, meu sonho é correr. Não tem problema nenhum, vai correr, mas preparador físico e nutricionista. Eu não sou a melhor pessoa para te orientar. E não deixar de fazer musculação, né? Que é super importante. Não, aí o preparador físico vai falar, olha, você não tem como correr, né? Se não fizer uma musculação, não tem jeito. Mas assim, na cirurgia de mama, no contorno corporal, a atividade física e manutenção de uma dieta é fundamental para a manutenção da cirurgia. Que se não tiver uma mudança no comportamento, ou uma manutenção daquele comportamento, né, eu vou manter minha dieta, eu vou manter meu exercício físico, também a cirurgia não tem como se manter. Como eu te falei, a cirurgia é uma foto. Ela resolve ali, mas precisa da manutenção. Não tem jeito. Você tem a clínica aqui na Barra da Tijuca, Isso. né? Há quanto tempo? Me fala um pouco da clínica, né? E você tem planos de abrir na Zona Sul, Zona Norte, em outros lugares? Eu sempre trabalhei na clínica da minha família, né? Como eu falei, nós somos uma família de médico, todo mundo na minha família é médico, e a gente, né, eu trabalhava na clínica da família. E aí, eu até hoje trabalho, meu pai é cirurgião plástico, até hoje trabalho com ele, mas chegou uma hora que ficou pequeno para todo mundo, né? E aí eu decidi ficar na minha clínica mesmo, né? Sozinha. Aí eu Há quantos anos? Há 2 anos. Há 2 anos. Foi assim, começou a pandemia, a gente começou a fazer obra na clínica e tudo. E aí, agora eu tô no LIDE, né? Então, agora eu tô sozinha. É aqui na Barra mesmo. Eu gosto da Barra, eu moro na Barra. E eu tô numa área bem estratégica. A maior parte dos seus pacientes são daqui da Barra? Depende. Eu atendo paciente até de fora do Rio, fora do Brasil. Hoje em dia, com a telemedicina, é bem tranquilo. Mas eu gosto porque eu acho que a gente tem que trabalhar num lugar onde a gente possa sempre chegar ali. Então, eu trabalho na Barra porque eu opero na Barra, porque se eu tiver qualquer intercorrência ou qualquer necessidade de voltar para o hospital, em 5 minutos eu tô no hospital, né? Eu tenho que ir hoje para o meu consultório, eu tô muito próximo do meu consultório. Então, apesar de eu trabalhar na UERJ, né, que é um pouco distante, é uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Então, assim, eu prefiro que a minha clínica, né, onde eu tenha que intervir sempre, seja muito próximo da onde eu moro, sabe? Então, por isso que foi estratégico ficar aqui na Barra. Eu não penso em mudar. E os pacientes vêm, é tranquilo, eles vêm, não tem problema. Da Zona Sul, vem. Eu tenho paciente que vem de fora do Rio, de fora do país. Então, e eu tocar até nesse assunto, né? O Brasil, né, é uma referência em cirurgia plástica, né? Isso. Muitas pessoas vêm dos Estados Unidos, de vários países do mundo, para fazer cirurgia plástica, porque, né, há muitos cirurgiões plásticos muito bons aqui no Rio, né? Sim.
Você tem alguma referência, assim, de algum cirurgião plástico que, de repente, você sempre assim, foi encantada pelo trabalho? Bom, Dr. Ivo Pitangui. O Dr. Ivo Pitangui é uma referência, é uma referência, né? Se você falar em cirurgia plástica do Brasil, é o Dr. Ivo Pitangui. A minha referência é meu pai, né? Não tenha dúvida que ele é a pessoa que sempre me inspirou, como ele trabalha, a maneira como ele trabalha. Mas, assim, eu aprendi... Com quem eu aprendi a cirurgia de nariz é um cirurgião turco. É o Dr. Nazim, assim, é claro que eu aprendi muito na minha residência, mas você sempre sai precisando complementar, né? Ainda mais a parte funcional. Então, a pessoa que é minha referência na cirurgia de nariz foi meu professor, é o Dr. Nazim, que deu o clique, né? Eu fiz já cursos nos Estados Unidos, eu visitei um cirurgião também nos Estados Unidos, que é um otorrino, né? O Rick Davis também opera muito bem. Mas aquele start, aquele clique para uma cirurgia, a cirurgia de nariz mudou muito. Para uma cirurgia mais estruturada, tratamento bem segmentado das estruturas do nariz, foi o Dr. Nazim. Então, é um cirurgião que, para mim, é referência. Sempre que eu preciso, eu ligo para ele. Mas eu tô cercada de bons cirurgiões, né? Eu trabalho em universidade, tô cercada de bons cirurgiões. E como você explica isso, né? Esse sucesso no mundo... da cirurgia plástica, né? Dos cirurgiões plásticos brasileiros. Como você explica isso? Eu acho que o Brasil tem um apelo estético muito grande, né? O Rio de Janeiro, então, tem um apelo estético muito grande. Todo mundo sempre falou, o Rio de Janeiro tem um apelo... Todo o país tem um apelo estético muito grande. A gente é o segundo, né, país com o maior número de cirurgia plástica. Primeiro, os Estados Unidos, que é um país... que também tem muita cirurgia plástica, mas a estética é diferente, principalmente a corporal. É um pouco diferente da gente. Eu acho que é isso, o nosso apelo estético é grande e o Dr. Ivo Pitangui, né, sempre foi uma referência, foi responsável pela criação de muitas técnicas, então eu acho que isso sempre movimentou muito a parte científica da cirurgia plástica no Brasil. Sempre foi muito avançada, né? Exato, em função disso. A gente está sempre hoje em dia, né, o mundo é muito globalizado, né, então a informação tá aí, né, a gente sempre foi referência, mas tem muitos países que, né, quem vai pensar na Turquia, tem um cirurgião que opera muito bem, o mundo é muito globalizado. Então, a gente tem muitos cirurgiões dentro do Brasil e em outras áreas que não o Rio de Janeiro. Muito bons, né? Muito bons, que tem um conhecimento técnico muito bom, entendeu? Você recebe muitos pacientes, você tem muitos pacientes de fora, né? Isso. De onde? Então, hoje em dia a telemedicina facilitou muito isso pra gente, né? Eu tenho muito paciente de fora do Rio, né? Então, tenho paciente de outros lugares, São Paulo, Minas, Sul, e tenho paciente de fora. Na maioria das vezes os de fora são parentes de brasileiro ou pessoas que conhecem brasileiros, e às vezes não, mas Estados Unidos, às vezes eu atendo Austrália, Canadá, depende, né? Tem paciente do mundo inteiro e a telemedicina ajudou muito nisso, né? Então, permitiu que a gente se comunicasse melhor e o paciente viesse aqui. E como eu faço uma cirurgia que a recuperação para retorno para casa é mais rápido, né? Em uma semana o paciente consegue voltar para casa, então fica mais fácil também. E eles buscam mais nariz, né? Que é a sua especialidade de mama, né? E aí, nesse sentido, ele consegue voltar mais rápido para casa, 15 dias, ele consegue voltar. A gente faz toda uma estrutura para que ele consiga voltar com todas as orientações necessárias aí. Você, sim, quais são seus planos agora daqui para frente? Existem novos tratamentos chegando? Inovadores. Sempre tem tratamento novo, né? Como você falou, bioestimulador, tem vários tipos de bioestimulador. Como eu falei pra você, a gordura é a grande vedete da gente da cirurgia plástica. É claro que as técnicas de nariz avançaram muito desde a década de 90 pra cá. As técnicas de mama avançaram muito de poucos anos pra cá. Melhorou, né? O pós-operatório. Mas a grande vedete mesmo da cirurgia plástica é a gordura, né? A gordura vem sendo, não só pra cirurgia plástica, né? Eu acho que pra toda a medicina mesmo. Ela vem sendo estudada para regeneração de tecido, né? E nesse sentido, eu acho que ela é da parte científica da coisa, sai um pouco do centro cirúrgico. É claro que a gente usa, né? A aplicabilidade no centro cirúrgico, mas a parte científica, a gordura tem sido aí a grande vedete e a área de maior possibilidade aí de tratamento para o paciente, entendeu? A gordura realmente a gente fala que gordura é vida, é terra fértil.
Você tem algum congresso programado que você vai participar? Então, Há mais algum curso, assim, dentro do país ou fora do país que você está programada? Eu sempre vou para curso, assim, pelo menos 2 vezes ao ano, eu gosto de ir para cursos fora do país, né? A gente tem os nossos congressos, eu participei durante muito tempo de congressos na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu fui o DEC é o departamento científico, então, assim, né, preparando congressos, e a gente vai indo conforme demanda, né? Agora, final do ano, a gente para um pouquinho e começa ano que vem novos congressos. Ano que vem já tem algum programado? Já tem congressos, né? Tem o brasileiro, tem o congresso mundial, já tem congressos pra gente começar a se movimentar. Algum curso que você pretende fazer? Eu fiz um curso em rinoplastia, né, antes da pandemia. E eu queria retomar esse curso aí. A gente fez em cadáver, com estudo em cadáver. Nossa, aqui no Rio de Janeiro? Não tinha aqui no Rio, agora tem. O mesmo instituto que teve lá, que tinha na Bahia e tem na Bahia, agora veio para o Rio de Janeiro. Então, o objetivo é fazer aqui, e para fazer cirurgia em cadáver, que pra gente é a melhor opção, né? Cirurgia em cadáver para quem tá aprendendo. O médico, né, o cirurgião plástico, o médico em geral acaba sendo um pouco psicólogo, né? Sim. E escuta muitas histórias, assim. Tem alguma história curiosa? Claro que você não pode revelar o nome do paciente. Alguma situação engraçada que você passou? Então, eu digo que o cirurgião plástico, na verdade, quem falou isso sempre foi o Pitangui, né? O professor Pitangui, que o cirurgião plástico é o psiquiatra com o bisturi. A gente acaba assistindo, assim, ouvindo muitas histórias. Essa eu acho que é a parte mais fantástica da nossa profissão. Porque o paciente vem com uma dor, mas aquela dor, né, tá linkada a todas as experiências que ele passou pela vida, né? Eu tenho histórias ótimas, assim, de consultório. Várias histórias, uma delas, assim, paciente que um não quer encontrar com o outro, né? Dentro do consultório, paciente que fez o procedimento, mas não quer dizer que fez, aí e vem no horário, a gente não pode, muda o paciente de horário, porque não pode colocar ele no mesmo, né? Eles não podem se encontrar, uma pede para não falar para outra, isso acontece muito. De resto, são histórias, assim, que às vezes começam de maneira bem até carregadas, né, de experiências até negativas, mas o mais importante e acho que o que motiva a gente é o paciente chegar e falar assim, nossa, olha, eu não me cuidava, tinha muito tempo, sabe, há muito tempo que eu não me olhava, eu sempre cuidei de filho, de marido, e eu não me olhava há muito tempo, tava com tanto receio de fazer essa cirurgia, olha, eu sou uma nova pessoa, eu tô com vontade de trabalhar, eu tô com mais vontade de fazer as coisas, isso deve ser o que motiva, eu vou passar isso pra minha filha, olha, eu nunca vou deixar minha filha chegar no ponto que eu cheguei, de não me cuidar, sabe? Aí a paciente começa a se cuidar, fazer atividade, sabe? Ou aquela paciente mais jovem, que era super retraída, chegava de casaco, sabe? Fechada, a mãe desesperada, meu Deus, não sei mais o que faço. E aí você opera, a paciente já chega com outra postura no seu consultório, tá mais confiante. A mãe fala, gente, o que você fez com essa menina que ela é outra pessoa, sabe? Então a gente ouve muito disso. Essa é a melhor parte, sabe? Quando você vê o resultado e a pessoa ficou feliz com aquele resultado e você, de alguma forma, você conseguiu mudar a vida daquela pessoa para melhor. Muitas vezes o paciente vem carregado de emoção, assim, né, da vida, de experiências de vida, né, que a gente não pode, eu acho que tudo é a forma como a gente encara essas experiências, né, não a experiência. E aí ela realmente passa a encarar de um jeito diferente. Não, agora eu vou me cuidar, nossa, eu sou outra pessoa, porque eu não fiz isso antes? Aquela paciente que era toda retraída e agora, nossa, tem outra postura perante a vida. Eu acho que enxerga a vida de uma outra forma. E isso realmente, às vezes, precisa mudar o externo para dar uma desabrochada. Isso pra gente, assim, não tem preço, sabe? Não tem preço. Eu acho que é a cenourinha do coelho, sabe? É a nossa cenourinha. Porque a rotina é pesada, o dia a dia às vezes assim, é muita responsabilidade, né? Sim. Todo mundo acha assim, é super glamour, né? O cirurgião plástico. Claro que tem uma parte de beleza, de estética, que é ótimo. Mas a gente pega o antes, né? A gente fica nos bastidores ali do que não tá bom para melhorar. E aquela equalização de expectativa é muito importante. Eu acho que o ponto-chave ali, crucial da nossa consulta é a equalização de expectativa. Saber o que o paciente quer com aquilo, para a gente conseguir, olha, eu consigo te entregar isso. A partir daqui, eu já não consigo, né? E aí, equalizar daquilo, você conseguir encaixar aquilo direitinho. Não, agora vamos para a cirurgia. E aí, depois o paciente vem e fala assim, olha, era isso que eu queria, muito obrigada. Isso não tem Você já preço. enfrentou muitos problemas, assim? Porque às vezes é uma coisa muito subjetiva, né? A pessoa vai fazer uma cirurgia e ela tem uma expectativa que vai ficar de uma determinada maneira. Aí, de repente, não fica exatamente da forma como ela quer. Você sabe que eu não tenho muito isso, porque eu equalizo muito, assim. Até uma vez a paciente falou assim, doutora, eu vou te falar uma coisa.
na primeira consulta, às vezes a gente fica até meio assim, né? Porque a senhora é bem firme nas suas... E eu falo assim, gente, mas eu preciso fazer isso, porque isso é uma forma de eu te proteger e me proteger, assim, até pro procedimento que vai vir, né? Eu falo, olha, primeira semana de uma cirurgia grande, você vai pensar às vezes, meu Deus, tava bem, agora eu tô aqui, né, na minha casa, não posso sair, pelo menos os primeiros dias. E isso é bom porque o paciente está preparado. Sempre, na maioria das vezes eu ouço assim, nossa, doutor, estava preparada para outra coisa, foi muito tranquilo, mas eu prefiro do que o paciente que não está preparado alinhado, né, em expectativas. Então, a gente faz simulação em consultório, sabe, tanto para nariz quanto para mama. Então, isso, a gente consegue, é isso mesmo que você quer, olha isso, tenho dúvida aqui. O paciente tem dúvida, volta, eu prefiro que volte algumas vezes no meu consultório antes dele tomar aquela decisão. Não, é isso mesmo que eu quero. Eu acho que a questão também é não criar falsas expectativas, exato, né? É o alinhamento. É o alinhamento. Você, né, mostrar a realidade. Exatamente. Olha, o resultado que a gente vai obter é esse. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tem uma imagem, né? Exatamente. Acredita que vai ficar de uma forma. E aí, quando vem o resultado, até uma forma às que é vezes impossível. Quer ficar igual amiga. Eu falo assim, ó, você vai ficar melhor, fica tranquila, vai ser em você. Aí a gente mostra a simulação, o paciente fala, não, é isso que eu quero. Tranquilo. Você gostaria de deixar alguma mensagem, assim, para homens, mulheres, assim? Então, a mensagem que eu sempre gosto de passar é que não é só estética, mas não é mesmo, assim, às vezes os pacientes acham, isso é só cirurgia estética, será que eu devo fazer? Não é só estética. É saúde física, saúde mental, e vale muito a pena, assim, eu sou apaixonada porque com certeza não é só estética. E você gostaria de deixar alguma mensagem, assim, para jovens, para pessoas, adultos, enfim, que têm vontade de fazer uma cirurgia no nariz, porque não estão se sentindo bem, estão com problemas de autoestima, uma cirurgia da mama, qual o recado que você deixaria para eles? Primeiro, procure, né, um cirurgião de confiança, não tragam, né, não queiram, né, um resultado que não é seu. O seu resultado é sempre muito melhor do que o do outro, então não queiram um resultado que não é seu. Equalize expectativa com quem for que você vá fazer, equalize, não, como é que é isso, eu quero ver, equalize expectativa, que vai dar tudo certo, e confia no cirurgião. Eu falo para você, depois da cirurgia sou só eu e você, não tem tia, não tem avó, o cirurgião da minha amiga, porque nunca dá certo. Então pesquisem, vale a pena, sempre vale a pena, mas pesquisa, vê, porque cada paciente também tem um cirurgião que é do seu perfil, nem todo cirurgião é para todo paciente. E aí equalizar expectativa, essa é o principal. Tá bom. Eu não sei se a gente tem tempo ainda. Eu acho que o nosso tempo acabou. Eu acho que o nosso tempo acabou, né? Olha, eu quero te agradecer. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito sucesso. Obrigada, amém. Foi maravilhoso. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada. E parabéns pela sua profissão. Muito obrigada. Eu sou apaixonada. Eu acho uma profissão muito bonita. Eu sou uma entusiasta. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada.